pessoal, eu sou o Fábio, psicólogo, especialista em psicologia clínica e atuante nas áreas da psicologia clínica e psicologia escolar. Hoje eu vou comentar sobre o tema da depressão. A depressão, assim como eu comentei sobre a ansiedade, no vídeo sobre a ansiedade, a depressão ela é um transtorno, uma condição que aparece com bastante frequência no consultório. Seja pacientes que apresentam apenas sintomas de depressão ou que já se encontram num episódio de depressão estabelecido. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando a depressão começa, ela está numa forma bem leve, que apenas alguns sintomas a pessoa está manifestando. Vamos pensar, por exemplo, a pessoa observa que ela anda um pouco mais desmotivada, tem alguns dias ou alguns momentos do dia que ela se sente um pouco mais triste, tá? Quer dizer, mais para baixo, mais sem energia. Então, ela está apresentando alguns sintomas. Geralmente, se a condição, de repente, algo que está incomodando ela, que está atrapalhando a vida dela, não é trabalhado pela pessoa, quer dizer, a pessoa não sabe como lidar e aquela situação vai se mantendo, geralmente esses sintomas vão se agravando, vão se intensificando, podem outros sintomas de depressão começar a surgir e daí sim o quadro de depressão acontece. Quer dizer, outros sintomas vão vir junto, como, por exemplo, além da falta de motivação e do humor mais depressivo, quer dizer, aquele sentimento de tristeza mais presente, intenso na vida da pessoa, ela também pode ter alterações no apetite, tanto para mais como para menos. Quer dizer, menos apetite, a pessoa não tem quase apetite, ou tem muito apetite, está comendo demais. Ou o sono também alterado, também para mais ou para menos, a pessoa tem insônia, dificuldade para dormir, ou está dormindo demais. A falta de prazer em atividades, situações que antes davam prazer para ela, quer dizer, ela na situação essa que dava prazer, ela não tem prazer nenhum, não vê graça naquilo. Às vezes também traz o sentimento de culpa, a pessoa se culpa muito, se critica muito, tá? Pelo seu comportamento ou por decisões que ela tomou na sua vida. Então, esses são mais ou menos alguns sintomas. Cada pessoa vivencia a depressão de determinada forma. Não é? Uma pessoa que vivencia a depressão pode ter determinados sintomas e outra pessoa pode ter outros sintomas, tá? Cada pessoa tem um temperamento e uma forma de manifestar os seus estados emocionais. Às vezes em homens a depressão é mais manifestada, ao invés de ter esse humor, quer dizer, esse estado de ânimo mais depressivo, às vezes se manifesta por uma irritabilidade. A pessoa está mais explosiva, está com um humor mais irritável, está mais sem paciência para as coisas. Então, quando a pessoa começa a ter depressão, é importante buscar o tratamento. Por quê? Porque é um estado que gera muito desconforto, muito prejuízo para a vida da pessoa e a longo prazo pode começar a trazer outros problemas, como, por exemplo, a dependência química. Tá? Muitas pessoas usam alguma substância para ter prazer, porque elas já não estão sentindo prazer na sua vida, tá? Estão desgostosas com a sua vida, estão descontentes com algum aspecto ou outro da sua vida e começam a usar alguma substância para tentar aliviar isso. Às vezes podem se isolar, começar a se isolar cada vez mais das pessoas, porque já não tem motivação para fazer as coisas, ou quando estão fazendo não sentem prazer, daí vão se fechando cada vez mais. Às vezes podem chegar ao ponto de não ter mais vontade de trabalhar e largar um emprego, ou seja, ela vai ao longo do tempo trazendo outros prejuízos. Em algumas pessoas pode vir junto o risco de suicídio. Quer dizer, a pessoa já não vê mais esperança para
superar aquela situação, não sabe como lidar com essa situação, não tem prazer nenhum na vida e pode começar a ter ideias a respeito de suicídio. Tá? Essa característica do pessimismo é bem importante na depressão. A pessoa tem uma visão pessimista a respeito de si mesma, quer dizer, ela só observa os seus defeitos, se critica muito, visão pessimista a respeito das outras pessoas, quer dizer, ela só vê também o defeito das outras pessoas, não vê graça nas outras pessoas, não vê graça nas relações. Também no fato de trabalhar, a pessoa não vê graça, não acha que, por exemplo, o seu ambiente de trabalho só tem pessoas chatas, o trabalho não é bom, não é legal, não se sente bem fazendo aquele trabalho. Então, assim, essa visão pessimista, essas crenças mais pessimistas são parte fundamental do episódio de depressão. Tá? A depressão na infância, ela tem uma forma diferente da depressão do adulto. Geralmente a gente não precisa tantos critérios, quer dizer, tantas características da depressão na criança para fazer o diagnóstico não é, na infância. Às vezes na infância, poucos sintomas já são necessários para a gente fazer o diagnóstico. Tá? Em crianças ela pode manifestar mudanças de comportamento, isolamento, irritabilidade. Tá? Geralmente na infância ela se desenvolve por perdas que a criança tem, às vezes perdas de algum familiar pela morte, não é? Abandono de algum familiar, às vezes uma mudança de cidade, uma mudança de condição socioeconômica, geralmente está ligada às perdas. Claro que na vida adulta também. A pessoa está sujeita a perder as pessoas de suas vinculações pela morte e manifestar o período de luto, que é diferente da depressão. O período de luto é até esperado frente a perdas importantes na vida da pessoa. Só que o luto ele tem um tempo pré-determinado em algumas pessoas e também dependendo do nível de vinculação com aquela pessoa que morreu. O luto pode demorar 1 mês ou 2 meses, 3 meses, dependendo. E a pessoa não. As ideias a respeito do luto estão mais relacionadas à pessoa que partiu e não se generalizam a outros aspectos da vida, como é na depressão. A depressão a falta de ânimo, a falta de prazer está generalizada na maior parte ou em todas as situações e atividades da sua vida. E a visão pessimista também está relacionada à própria vida, está relacionada às pessoas, como eu comentei. Tá? Então, assim, tem algumas características que diferenciam o luto da depressão. Tá? Em alguns casos, como também na ansiedade, em alguns casos o paciente pode ser orientado, a gente encaminha a fazer uma avaliação psiquiátrica, porque pode ser necessário o uso de medicação para que esses sintomas sejam superados. Principalmente em casos de que a depressão está muito intensa, que a pessoa não está conseguindo lidar muito bem, não é sozinho, enfim, mesmo com a ajuda do terapeuta, às vezes esse suporte precisa de um apoio extra. E a gente faz o encaminhamento para medicação psiquiátrica. Naturalmente, muitos pacientes buscam terapia que já estão tomando medicação e querem entender como lidar com a depressão, entender a origem da depressão e buscam na terapia esse espaço. Então, sobre a depressão eu penso que era isso e vou voltar em outros vídeos conversando sobre outros temas.